Olá, amigos, queridos amigos e amigas do Núcleo Espírita Alta de Souza. Quero dizer da nossa alegria imensa de podermos estar aqui com o sentimento de estarmos juntos, não obstante a distância que nos separa, mas com certeza unidos pelos propósitos do estudo, da reflexão. E vamos iniciar a nossa oportunidade agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que abençoe o nosso propósito de estudo para a noite de hoje, envolvendo nosso coração, envolvendo a nossa mente, para que nós possamos compreender dentro de nossas consciências, avançando um pouco mais no entendimento das leis que são as únicas que nos farão verdadeiramente felizes, as que farão com que nós venhamos a desenvolver as virtudes no nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Nós vamos, no estudo de hoje, tratar de um dos itens do Livro dos Espíritos, um item que Allan Kardec, tentando nos auxiliar na compreensão, faz algumas perguntas. Dentre elas, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Que é que resulta dos embaraços que se opõem a uma liberdade de consciência? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra a liberdade daquela, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se apresentar como tal? São com essas questões que Allan Kardec tenta colher dos espíritos o entendimento acerca da liberdade de consciência. Esse atributo que nós dispomos enquanto espírito, onde, segundo os próprios espíritos, está escrita as leis de Deus. Essa consciência que nós, a partir da simplicidade com que nós fomos criados por Deus e da ignorância que detínhamos, vamos desenvolvendo para que nós possamos, nesse desenvolvimento, construir as virtudes que nos conduzirão ao grande estado de felicidade que nós tanto buscamos e ansiamos. Allan Kardec inicia esse item, que na verdade está contido no capítulo 10 da Lei de Liberdade. Ela é um item que tem continuidade a partir de itens anteriores já estudados, como a liberdade natural, escravidão e liberdade de pensar. Então,
no item liberdade de consciência, ele inicia a questão fazendo a pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Ao qual os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? E os espíritos então nos esclarecem. Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso, só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. É muito importante que a gente tenha esse ponto de entendimento. Que essa grande trajetória na busca de nós realmente adquirirmos a autonomia de ser, a grande felicidade que desejamos, a condição de sermos um cidadão do reino dos céus, conforme Jesus traz a demonstração da verdadeira personificação de um cidadão do reino dos céus, é uma aquisição que nós vamos fazendo a partir exatamente do desenvolvimento desse estado de consciência, do desenvolvimento dessas leis que, conforme os espíritos nos trazem, está escrito exatamente na nossa consciência. Essa consciência que, como eles trazem em entendimento inicial, é um pensamento íntimo. E que, por ser um pensamento íntimo, nós não temos como acessar a ponto de fazer essa modificação que muitas vezes nós pretendemos ou desejamos fazer com os outros. Enquanto nós realmente não conseguimos compreender a impossibilidade desse desejo de mudar o outro, de achar que nós somos capazes de realmente transformar os outros, nós vamos continuar com os equívocos que normalmente têm sido objeto de grandes frustrações nessa caminhada em torno das grandes descobertas. Porque não há como acessar um campo que trata de uma relação que é individual, que é nossa enquanto criatura com o nosso Criador. Uma relação que está estabelecida pelas leis que Ele mesmo criou e que só Ele tem o poder de fazer os julgamentos dessa relação. Do mesmo modo como nas relações sociais nós podemos ou nós estabelecemos quando nas infrações das leis da sociedade humana nós podemos ser julgados. É muito interessante essa questão, porque entender cada vez mais isso
vai trazer um pouco mais de tranquilidade para algumas ilusões que muitas vezes nós detemos quanto a essa de querer cercear a liberdade de consciência dos nossos irmãos. Mas Kardec, nesse desejo de que nós avancemos na compreensão, ele pergunta se será o que na verdade resulta dos embaraços que nós podemos opor à liberdade de consciência. Qual é o resultado, então, dos embaraços que nós podemos fazer em relação a essa liberdade de consciência dos outros? Ele diz que constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Duas coisas extremamente importantes para nós, né? Todas as vezes que nós tentamos mudar ou acessar a liberdade de consciência do outro, no sentido de fazer com que prevaleça o entendimento, a compreensão que nós detemos acerca daquilo que queremos mudar, nós normalmente tornamos as pessoas hipócritas. E isso é muito curioso, porque o que acontece na verdade? Nós não conseguimos acessar o nível de consciência realmente das pessoas. No máximo, o que nós conseguimos mudar nesse ímpeto de querer impor é que elas mudem suas atitudes. Mas mudar as atitudes não necessariamente significa dizer que nós tivemos ou nós fizemos alguma intervenção no estado de consciência da criatura humana, do irmão, da pessoa, seja ela qual for. Porque é inacessível para nós. É completamente inacessível. Só o Criador tem esse poder e essa acessibilidade a esse atributo. E quando nós então tentamos fazer isso, o que nós mudamos, na verdade, são os atos das pessoas. Nós forçamos, elas acabam modificando, fazendo aquilo que nós entendemos ou pensamos que fizemos com que elas mudassem, mas na verdade nós não alteramos nada do seu estado de consciência. Nós podemos observar isso, e é sempre bom a gente olhar para a história, que ela nos ajuda a mostrar o passado para nós compreendermos um pouco da nossa própria realidade e com isso nós podermos projetar melhores oportunidades futuras. Quando nós olhamos, por exemplo, para a trajetória do pensamento religioso que nós desenvolvemos até hoje, nós vamos pegar aí a referência dentro das escrituras sagradas com o povo hebreu. Eles são detentores da preservação da ideia de Deus único. Mas isso aconteceu em circunstâncias que merecem a nossa atenção. Eles passaram pela escravização de vários povos. Pelos gregos, pelos romanos, pelos assírios, pelo próprio Egito, e tiveram convivência com as mais diversas manifestações de crenças, inclusive grande parte delas politeístas. E apesar dessa convivência e muitas vezes até da própria atitude violenta de destruição do templo que eles adoravam, daqueles símbolos que eram sagrados para ele nessa relação com o divino, apesar de tudo isso, eles
não mudaram a sua concepção, a sua consciência no trato, na relação com a divindade. Nós também podemos ver isso quando nós vamos ver a história da colonização do povo brasileiro, do nosso povo, a formação do nosso povo. Nós vamos ver os africanos, quando vieram para a nossa realidade, né, territorial, a religião dominante impunha que eles se tornassem crentes da religião que dominava a época. E é curioso porque eles, ao assimilarem isso por imposição, eles mantinham um altar, onde em cima desse altar tinham umas imagens, mas embaixo da cobertura daquele altar estavam as verdadeiras oferendas que eles estavam habituados a estabelecer com a sua divindade, com a divindade que o estado de consciência dele permitia com que eles dessa maneira se relacionassem. Era o mesmo Deus, nomes diferentes naturalmente, e numa forma diferente de se manifestar. Mas nós outros, que muitas vezes achamos que a religião correta é a nossa e a forma de se comunicar com a divindade é apenas a que nós adotamos, nós queremos impor aos outros. E nós acabamos nos enganando, porque nós não conseguimos fazer isso. Nós mudamos as atitudes das pessoas, mas nós não mudamos. E mudamos em termos, mudamos porque as obrigamos a agir daquela forma, mas não que seja fruto de uma convicção e que saia realmente de dentro do seu estado de consciência aquela maneira de se relacionar. Então é uma atitude hipócrita, na verdade, porque não é a atitude verdadeira que traduza os sentimentos que a consciência possui naquele trato de relação. E um outro ponto que os espíritos trazem aqui na resposta dessa pergunta é que a liberdade de consciência caracteriza um estado realmente de civilização e do progresso. Então, quando nós olhamos que nós ainda não nos encontramos com essa liberdade verdadeiramente, leva-nos a refletir que no conceito dos espíritos, o que nós consideramos como civilização, em verdade ainda não é. E isso é tão verdade, né? Essa afirmativa que nós estamos fazendo, que quando é tratado aqui no capítulo 8 da Lei do Progresso, Kardec pergunta aos espíritos, né, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos então respondem que reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não sereis verdadeiramente direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Ou seja, nós na verdade somos ainda na classificação das leis divinas, na classificação dos espíritos, povos esclarecidos. Porque quando nós verdadeiramente respeitarmos os nossos irmãos por intermédio do sentimento de fraternidade, e aí banido então os vícios entre nós, dentre eles o de querer mandar, de querer impor aos outros aquilo que nós entendemos como verdade,
nós, só com isso, nós verdadeiramente estaremos numa condição de civilizados. Porque hoje é muito comum, seja na questão religiosa, seja na questão política, seja na forma como nós compreendemos, vemos, às vezes nos vestimos, às vezes nos comportamos, nós achamos que as pessoas devem e estão completamente erradas porque não fazem exatamente aquilo da forma como nós fazemos. Porque certo somos nós. Porque correto é a maneira como nós fazemos. Porque a verdade está com a religião que nós adotamos. Como se existisse uma única verdade. Como se a verdade fosse algo que fosse um empoderamento em que nós pudéssemos também, a partir do momento que a possuímos, colocar nos outros e apenas por essa imposição elas assimilarem essa suposta verdade que para nós é a única. Kardec continua nos levando, nos conduzindo nesse processo de entender um pouco mais sobre a liberdade de consciência, e ele faz a seguinte pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Olha, mesmo sendo falsa, é respeitável? É essa a pergunta. Isso é, toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Ele aqui estabelece um conceito, né? Entre o que é falso e o que deve ser respeitável por nós. Respeitável é toda aquela que conduz ao bem. E toda aquela que é perniciosa, ela é falsa, mas ele não diz que nós devemos de respeitá-la. Interessante. Ele diz que é falsa, mas não nos diz que devemos desrespeitá-la. Mas ele traz mais alguma outra informação que nós vamos ver a seguir. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Olha lá. O outro tem uma religião, age diferente. Eu me escandalizo com isso. Não concordo com a maneira como ele se relaciona com a divindade. Esse meu comportamento de condená-lo é repreensível? E os espíritos então respondem que essa atitude nossa é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Mais uma oportunidade de compreensão. Todas as vezes que nós desrespeitamos a maneira como o outro entende ou se relaciona com a divindade, é falta de caridade da nossa parte. E essa caridade aqui é aquela caridade, conforme a pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é a caridade como entendia Jesus, onde nós devemos ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as faltas dos outros e perdoarmos os pecados. A consciência é um estado que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos cada vez mais compreendendo as leis de Deus. Quando nós olhamos para nós nesse processo de entendimento hoje, cada um de nós que estamos nesse grande esforço de compreender melhor, nós vamos ver que hoje nós pensamos completamente diferente do que pensávamos há algum tempo atrás.
aqueles que conhecem a doutrina espírita vêm desenvolvendo esse esforço de estudá-la, de compreender mais, se verificar entre o que hoje nós, a maneira como nós olhamos as relações, o mundo, como nós olhamos para nós mesmos, como nós nos relacionamos conosco e com os outros, é completamente diferente de quando nós iniciamos esses conhecimentos. E isso é porque é um processo que ele vai se desenvolvendo. À medida que nós vamos compreendendo, e não basta compreender, nós vamos trazendo essas compreensões para uma dimensão chamada sentimentos, e nós vamos então fazendo com que essa compreensão, através dos sentimentos, se manifeste nas relações que nós estabelecemos. Tudo vai mudando. O olhar, o falar, o agir, o pensar. É uma forma diferente que nós passamos a estabelecer com essas relações. E quando nós, então, desrespeitamos a maneira como o outro, no seu desenvolvimento, igual como nós estamos fazendo, nós desrespeitamos a forma dele ser, de como ele se manifesta, nós verdadeiramente estamos infringindo as leis de respeito, de fraternidade. E a principal questão aí é realmente o respeito, porque nós somos criaturas, primeiro, que fomos criadas em tempos completamente diferentes. Uns primeiros, outros depois. Alguns até, claro, alguns de muitos nós, talvez no mesmo tempo. Mas hoje, conforme nós podemos olhar dentro da perspectiva espírita, nós somos o que de melhor nós fizemos de nós mesmos até então. É o que nós conseguimos fazer de melhor na grande caminhada que nós fizemos. E que nem todos nós vamos pelos mesmos caminhos. Temos liberdades para fazer as nossas escolhas. E nesse grande exercício há uma diferença muito grande entre nós. Muito, muito. E não cabe, em dimensão e em hipótese nenhuma, qualquer comparação entre nós. Então, quando nós olhamos e fazemos esses julgamentos, ou nós queremos fazer essas mudanças no outro, nós demonstramos uma grande ignorância ainda acerca desse universo chamado consciência e acerca da compreensão verdadeiramente das leis de Deus, que nos impõe respeito, olhar de fraternidade para com o outro, e não uma proposta ou um intuito de querer que o outro seja ou faça aquilo que nós entendemos que é correto. Porque a gente já começa equivocado, porque o que é correto quando no processo de aprendizagem nós temos a liberdade de errar? O processo pedagógico que a divindade faz conosco é perfeitamente concebível o erro. Não fosse assim, nós não reencarnaríamos, consertando os desacertos que muitas vezes nós, de forma equivocada, fazemos ou cometemos conosco e com os outros, que na verdade é o que mais acontece nesse grande processo. Nós, às vezes, por ignorância, nós achamos que nós estamos certos e por isso nós temos o direito de fazer, de decidir, de querer, e cometemos as nossas atitudes, que depois, quando essa consciência vai se ampliando, vai se desenvolvendo, nós mesmos,
compreendemos que houve um verdadeiro descompasso entre a atitude que nós tivemos e o que nos pede essa lei de Deus que está escrita na nossa consciência e que é a única para a nossa felicidade. E aí, nós mesmos vamos até o nosso Pai Criador, pela sua lei estabelecida, pedimos a oportunidade de rever e de refazer. Então, nós nos equivocamos muito. E por essa natureza de equívoco e nesse processo, por estar contido a possibilidade do erro, não tem como nós estabelecermos que o outro está errado, que nós estamos certos e que só tem uma coisa que realmente se impõe enquanto certeza, é a nossa obediência às leis de Deus. E ela prevê como um ponto fundamental que nós respeitemos-nos uns aos outros. Conforme traz Jesus nos códigos divinos, nós devemos amar até os nossos inimigos. Ou seja, nem deveríamos ter inimigos, porque quando há amor, não há inimizade. Até os inimigos nós devemos amar. O que dirá os nossos irmãos? E nesse processo, como nós vamos estabelecer que nós estamos certos e que os outros estão errados? Mas fechando essa conclusão, né, quer dizer, essa busca de entendimento da questão da liberdade de consciência, Kardec faz a seguinte pergunta ainda aos espíritos. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? E os espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Amigos queridos, os espíritos aqui finalizam, né, assim, finalizam no sentido de que esse tópico, né, da questão da liberdade de consciência, trazendo-nos a lembrança da questão do que é aquela crença que ela é falsa e que tem uma diferença muito grande entre aquela que realmente tem como objetivo o bem. Porque a base de tudo, na verdade, nas leis que o nosso Criador estabelece para nós, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidas. São as palavras de Jesus. Quando na maturidade do nosso desenvolvimento espiritual, ele traz esse princípio como resumo a partir de todo o processo que nós já vínhamos fazendo de desenvolvimento da nossa consciência. E quando isso cai para nós hoje, quando nós começamos a compreender isso, né, por intermédio desses esclarecimentos que a doutrina dos espíritos faz com que nós olhemos de uma forma muito mais completa os ensinamentos do nosso Pai trazidos por Jesus, nós vamos compreendendo cada vez mais que o grande ponto é o processo de transformação no bem que nós fazemos de nós mesmos. Se nós queremos realmente pertencer
ou se há ainda a pretensão de nós queremos mostrar que a religião correta ou que a verdade está conosco, que nós sejamos exatamente aqueles que cumprem a lei na sua maior pureza, como coloca aqui os Espíritos. A lei de amor, na sua maior pureza. E que, como ele coloca aqui, essa pureza na sua mais ampla aplicação, que não basta nós apenas compreendermos isso, mas que nós realmente possamos demonstrar pelas nossas atitudes essa verdade, essa realidade. Quando nós começamos a verdadeiramente ampliar o universo, ou adentrar o universo da consciência, nós saímos muito dessa preocupação exterior de provar para os outros que nós estamos ou não estamos com a verdade. Nós, em verdade, passamos a mergulhar mais intensamente num estado de compreensão onde parecer não nos importa, porque o que nos interessa verdadeiramente é ser. É ser aquele que compreende, é ser aquele que tem um olhar de respeito, que tem na concepção de liberdade, mesmo quando vendo um equívoco, o propósito apenas de, pela persuasão, pelo exemplo, demonstrar que existe uma outra forma de se ver ou de se fazer ou de se ser naquilo que se compreende como ainda não sendo algo que nos deixe mais feliz. Esse é um ponto fundamental. A gente esquece o exterior e passa realmente a fazer um cultivo daquilo que é mais significativo na realidade, que é o nosso estado interior, que é essa consciência. Nós jamais conseguimos ou conseguiremos acessar a liberdade de consciência de alguém para impor aquilo que nós entendemos como sendo, seja a verdade, seja a felicidade, seja o conceito que venhamos a ter. Porque o estado de felicidade é uma conquista puramente individual. Nós não podemos fazer nada por ninguém. Podemos fazer sim por nós mesmos. A ampliação desse estado de consciência, a compreensão que nós vamos tendo à medida que nós nos esforçamos por compreender as leis, faz toda a diferença, inclusive no estado de felicidade com aqueles que nos encontramos. E não é uma questão para quando nós desencarnarmos, não. Porque nós vamos sentir isso na convivência, seja vivendo qual for a experiência, seja em qual for as circunstâncias, ou forem as circunstâncias. Porque nessa grande busca de compreensão realmente da lei do entendimento, uma coisa que nos traz para a consciência é a paz. Porque nós nos esforçamos por fazer o melhor que nós podemos daquilo e da forma como nós já compreendemos. E ao fazer isso, nós estabelecemos relações que nos dão muita paz no coração. E é esse estado de paz de coração que ajuda a nossa convivência entre irmãos. E estabelece que nós tenhamos verdadeiramente oportunidades muito gratificantes de experiências uns com os outros. Nós estamos no
no que há de melhor daquilo que nós já conseguimos fazer de nós. E podemos fazer muito mais ainda a partir do momento que nós não tivermos dúvidas de que ir ao encontro do nosso Pai por intermédio de suas leis é o caminho que verdadeiramente estabelecerá a felicidade no nosso coração. Que não está ali, nem lá, nem com coisas, nem por coisas, mas é um estado de alma que nós vamos adquirindo à medida que esse estado de consciência vai se fazendo e as leis vão se estabelecendo através das virtudes que vão aparecendo, e nós então vamos dividindo com aqueles que nos encontramos como bênção na oportunidade de receber os exemplos das disciplinas que precisamos aprender e dividir com aquelas virtudes que nós já possuímos e que muitos que estão conosco vão aprender por intermédio do nosso exemplo e do nosso desejo de respeitarmos, acima de tudo, a consciência dos outros, o pensamento dos outros e obedecermos, acima de tudo, a proposta de felicidade que o nosso Pai coloca à nossa disposição. Queridos amigos, que essas reflexões em torno da compreensão do estado de consciência, da liberdade, possam cada vez mais nos ajudar a sermos hoje melhores do que éramos ontem e amanhã muito melhor do que nós somos hoje. Que abençoe-nos Jesus, que os amigos espirituais desta casa bendita continuem a nos fortalecer. A eles a nossa gratidão pela oferta com que fazem aos nossos corações, com os estudos, com as oportunidades de encontro, com as experiências, com os esclarecimentos, com tudo que verdadeiramente esta casa bendita tem oferecido aos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos.